graça, queridos. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai, à casa do nosso Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa noite. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre ti a face dele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Abrir as nossas Bíblias em Romanos 11, versículo 33. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Hoje tivemos uma noite maravilhosa aqui neste lugar. Tivemos uma noite onde nós fomos visitados pela presença de Deus, né? Então, como se diz, o ambiente já está preparado, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha novamente nessa noite fale aos nossos corações. Lá em Romanos 11, 33, fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, pois eternamente. Né? Aqui no versículo 34 está fazendo uma pergunta. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Porque o Senhor é soberano. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ninguém. Porque ele é onipresente, onisciente. Amém? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Pois Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele não precisa de ninguém. Muito pelo contrário, nós precisamos desse Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos desse Deus. Então, tudo é por ele. Tudo é para ele. Nós estamos aqui por causa dele. Né? Nós estamos aqui não é por causa dos pastores. Não é por causa do grupo de louvor, não é por causa do meu amigo que está do meu lado, do meu irmão que me chamou. Nós estamos aqui por causa dele e tudo é por ele. Ele é a nossa fortaleza, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que venceu a morte, ele é aquele que venceu a morte, ele é aquele que arrancou a chave das mãos do diabo e nos deu a vida eterna. Então ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. Então que nessa noite a nossa oração seja para que Deus nos ensine, para que Deus testifique em nós que tudo é para ele, que tudo é por meio dele. Não importa o jeito que chegamos aqui, não importa o jeito que passamos o dia de hoje, tudo é para ele. Porque se acontecer alguma coisa para nós de bom, ele é Deus. Se não acontecer nada de bom, ele continua sendo Deus. Amém? Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite. Nós entregamos, Senhor Deus amado, a nossa família nas Tuas mãos nessa noite. Nós temos aprendido que não é nada sobre nós, que é tudo sobre o Senhor. Então nessa noite nós queremos Te dar o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. O Senhor é tudo, o Senhor é soberano. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus conosco. O Senhor é um Deus que cura, que liberta e que restaura. E nós somos aqueles que precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nessa noite, nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença, dizendo que o Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor nos livrou das mãos de Satanás. O Senhor nos transportou das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz, Senhor. Nós só temos aqui ao que Te louvar e Te agradecer, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, dizendo que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus.
é lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Então Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é aquele Deus que derruba as muralhas por nossa causa, por minha causa, por sua causa. O nosso Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Amém? E como foi lido no começo, porque dele e por ele, e por meio dele são todas as coisas. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia, querido. Esse é um privilégio estar na presença de Deus. É um privilégio a gente estar aqui nesse horário, 7h11 da noite, em São Sebastião da Bela Vista, estar na presença de Deus. Nós sabemos que existem lugares por aí que as pessoas não podem adorar o Senhor. Nós temos a janela 1040, né? A missão Portas Abertas. E nós sabemos que muitas que eles escondem Bíblia, muitas vezes eles não podem nem ter Bíblia para esconder. E nós somos um povo livre. E você é livre, você é um povo livre na presença do Senhor. Então que nessa noite você dê a Ele toda a honra e toda a glória. A palavra do Senhor diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E enquanto nós pudermos louvar esse Deus com os nossos lábios, diante dos homens nós vamos fazer. Aleluia, Senhor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são
Ti toda a nossa adoração. A Ti, Espírito Santo de Deus, todo o nosso louvor. Nós dizemos: é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. És bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Toma conta desse culto, toma conta dessa adoração. Senhor, nós não estamos aqui por homens, nós não estamos aqui por homens, Senhor, mas nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa do Teu Santo Espírito, por causa daquilo que o Senhor é. Nós estamos aqui por causa daquilo que o Senhor é. Aleluia. Santo Espírito de Deus, invade este lugar. Invade as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inunda, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Queridos, essa música ela fala assim: ó, é o desejo do meu coração. Nós não conhecemos a mente de Jesus, a mente de Cristo, mas o Senhor Jesus conhece a nossa mente, amém? O Senhor Jesus conhece o nosso coração, conhece quem somos dentro da nossa casa, quem somos no nosso serviço, quem somos na rua. E eu te pergunto, é o desejo do seu coração que o Espírito Santo de Deus te invada nessa noite? Você não precisa me responder, mas você pode fechar os seus olhos e falar: Deus, eu não estou sentindo nada. Deus, eu não estou sentindo nada, mas é o desejo do meu coração que o Teu Espírito Santo invada e faça morada em mim, e me cure dos meus traumas, dos meus anseios, e que leve embora toda a depressão e toda a tristeza, porque o Espírito Santo é o único que pode fazer isso por nós, por mim e por você. Jesus disse que iria ao Pai, mas nos deixaria o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, e se for o desejo do teu coração, como diz a canção, invade Jesus, que o Espírito Santo invada a tua vida. Peça isso nessa noite. Nós vamos começar esse hino de novo. E peça: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por
queremos provar da real presença do Espírito Santo de Deus. Queremos provar, Senhor amado, da tua doce presença. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Ministra em nós o teu amor. Edifica em nós, Senhor Deus, uma morada para ti, Senhor. Deus, que nós possamos ser templos do teu Espírito, Senhor. Que nós possamos exalar o teu Espírito. Que nós possamos exalar o cheiro do bom perfume, do bom pastor. Oh, edifica em nós, Senhor, uma morada para ti. Enquanto nós cantamos esse louvor, você pode louvar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua vida. Queridos, eu insisto em dizer, para o Senhor o que importa mais é a sua vida do que o seu dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. É o que mais importa diante do Senhor. Então que você deposite a sua vida no altar. E que você honre ao Senhor Jesus com seus dízimos e as suas ofertas. Respirar o teu amor em tua presença.
soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Querido Deus que nós servimos, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece o seu coração, as suas dúvidas, as suas alegrias, os seus erros, os seus acertos. E mesmo Ele sendo soberano, Ele nos quer perto dEle todos os dias. Ele nos quer perto dEle todos os dias, porque Ele quer se comunicar conosco todos os dias, como Ele fazia com Adão no jardim. E hoje nós temos Jesus, que faz essa ligação entre nós e o Pai. E você pode se achegar a Deus através de Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós nos acheguemos ao Senhor. Nos acheguemos ao Senhor. Nos acheguemos ao Senhor. Porque não há prazer maior nesse mundo do que estar na presença do Rei dos Reis. Querido, você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir nada. Você só precisa ter certeza que o Espírito Santo de Deus irá fazer na sua vida. Nós não nos movemos por sentimentos, mas por fé. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Eu só queria pedir para a igreja não deixar de orar pela família do Raoni, a Beck, o Samuel, o Joey e o Bendy, pela vinda deles para cá em julho. Amém? Eles precisam das nossas orações. E se você está no grupo da igreja e viu que o Raoni deixou o número do Pix lá, e se você sentir no seu coração de abençoar essa família, Amém? Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Quero te pedir que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a ministrar. Pai, o Senhor sabe como que essa palavra falou no meu coração durante essa semana e como tenho o desejo de compartilhar da maneira que o Senhor colocou no meu coração. Te peço, Senhor, que nada que estiver na mente, no coração desse irmão, possa impedir essa palavra de acessar, Pai, ao seu sentimento, às suas emoções, ao seu conhecimento íntimo, para poder ser revelada a tua vontade para a vida dele. Te peço que tudo aquilo que está no nosso meio, Pai, no nosso interior, que tentar impedir essa palavra de ser ministrada ou, se ministrada, frutificar, que seja tirada do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração. Pai, que essa palavra possa produzir o efeito para o qual o Senhor a me deu, Pai, para ministrar nessa noite. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que esteja ao nosso redor, que não pertence a Ti, que esteja na nossa mente e no nosso coração, que não venha de Ti, não venha, Pai, agora tomar o lugar da Tua palavra. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo, e não a nós, Pai. Não a nós. Ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar. Essa semana, meu amado, no começo da semana, o pastor ainda não tinha falado que seria eu que ia ministrar. Eu li um pequeno post de uma pessoa no Instagram, e esse post, se juntar os textos contidos nele, não dá, sei lá, dá uns 2 parágrafos. Aqueles posts bem rapidinho, mas uma frase no post me chamou a atenção. E a partir dessa frase, foi o que Deus ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nesse post falava que o homem tem ideias, mas Deus tem os planos. Essa frase, no meio daquele post todinho, me chamou a atenção. E ficou gravado na minha mente. O homem tem ideias, mas Deus tem os planos. E Deus começou a ministrar no meu coração, para compartilhar com os irmãos, a partir desse texto que eu li. Porque nesse texto tem um versículo que eu cito muito, mas muito, em algumas reuniões que eu estou, com conversas com os irmãos, principalmente quando aquela pessoa começa a expor algumas coisas que ele quer fazer e começa a falar de planos. É interessante como que as pessoas apresentam planos grandes, coisas assim, a pessoa tem condição de fazer, a pessoa tem habilidade para fazer, mas na hora que você pergunta para ela assim, mas o que Deus falou sobre esse plano para a sua vida? A pessoa dá aquela parada, porque ela teve uma grande ideia, mas ela não teve um plano, ou não colocou aquela ideia dentro do plano que Deus tem para a vida dele. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Eu já tenho um bom tempo, meu amado, não tenho tanto tempo igual algumas pessoas, mas eu já tenho um bom tempo de caminhada com o Senhor.
Se tem uma coisa que eu aprendi foi que as pessoas têm boas ideias, mas nem sempre aquelas ideias são os planos de Deus para a vida dela. E eu encontrei na igreja, meu amado, muitas pessoas sofrendo, por quê? Porque elas lutam contra Deus, querendo que Deus faça o que Ele quer. E ela não submete o que Deus tem para, o que Ele teve ali como ideia, para ver se é aquilo que Deus tem para ela. Então a gente vê pessoas dando, como dizem por aí, murro em ponta de faca, pessoas se queimando emocionalmente, espiritualmente, lutando contra coisas, ou tentando fazer coisas que Deus não pediu para ele fazer, ou que não quer que ele faça. Ou não quer que ele faça. E a pessoa fica ali perdendo tempo, a pessoa fica ali perdendo recurso, a pessoa fica ali se desgastando emocionalmente e depois culpa a Deus. Culpa a Deus por tudo aquilo que ele fez. Esse versículo aqui, meu amado, que está escrito, no versículo 2, né? Diz assim: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nessas conversas, nesses períodos de orações, né, que eu tenho com algumas pessoas, eu uso esse versículo e falo o seguinte para ele: se os seus planos estiverem dentro dos planos de Deus para a sua vida, nada nem ninguém vai te parar. Mas se os seus planos forem apenas boas ideias, acredite, meu amado, se você teme a Deus, Ele vai te frustrar. E vai te frustrar com vontade, por te amar. Por te amar. Ele não vai deixar você gastar nem tempo, nem recurso, a não ser que você seja uma pessoa recalcitrante, de dura serviço. Tem a ver com uma conversa que o pastor tivemos pouco antes. Ele nem sabia que eu ia falar sobre isso. Pessoas que fazem boas coisas, meu amado, mas contrárias aos planos de Deus. Você já ouviu falar aquele termo, fala assim, que é remar contra a maré? Eu já aprendi há muito tempo, meu amado, que se você quer ser bem-sucedido na vida, pare de fazer planos. Eu já tenho um tempo que eu acordo de manhã e falo assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? Já tem um bom tempo, meu amado. Eu falo assim: Deus, eu tenho isso para fazer, eu tenho a intenção de fazer isso, eu tenho isso para fazer para aquela pessoa, eu tenho isso para fazer no trabalho que o Senhor me deu. Mas o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? Não no sentido assim que eu quero que Deus, tipo assim, fique como um capataz, né? Agora faz isso, agora faz aquilo. Não. Eu quero que Ele não deixe eu perder tempo com aquilo que não vai trazer nada para a minha vida e nem abençoar a vida da outra pessoa. Olha para a sua vida, meu amado, e perceba o quanto você perde tempo com coisas que Deus não pediu para você fazer ou não te orientou a fazer. Olha quantas igrejas, meu amado, que têm grandes ideias, boas ideias, e às vezes estão até cheias, mas você vai naquela igreja e você percebe que tem uma coisa estranha. Muitas vezes é porque elas estão fazendo coisas corretas, meu amado, mas não da maneira que Deus quer ou que Deus determinou. É interessante que esse livro de Jó, meu amado, esse trecho que eu li, é justamente o encerramento do livro. E quem conhece a história de Jó sabe que no capítulo 1, no capítulo 2, fala de todo o sofrimento que ele teve. A partir do 3 ali, no 3, ele faz uma autoanálise de si, e ele começa a se perguntar: será que eu tenho sido fiel a Deus? Porque tudo isso de ruim aconteceu comigo. Depois você leu, se você não leu, eu já li um punhado de vezes. Você vai ver que ele sofre todos aqueles reveses no capítulo 1, capítulo 2, permitido por Deus. No capítulo 3, ele começa, a mulher dele, inclusive, fala para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele fala assim: tu falas como maluco, e todo mundo conhece a história. E ele começa, então, ali, meu amado, a fazer uma análise da vida dele. E para ajudar, aparece, a gente costuma falar que 3, mas na realidade são 4 amigos. Tem um que não aparece muito lá. Mas aparecem os amigos de Jó ali e começa também a falar dele, a fazer ele pensar. Mas é interessante, meu amado, que mais ou menos, eu acho que do capítulo 30 deixa eu só ver aqui rapidinho. Capítulo 30
gente não lembra de tudo não, minha mãe. Vou só ver aqui rapidinho. A partir do 38. A partir do versículo 38, meu amado, capítulo 38, é Deus que começa a falar com Jó. Ele fala assim, Jó, até aqui foi tudo que você pensou, até aqui foi tudo que os seus amigos pensavam de você, mas agora eu vou te falar quem sou eu. E esse capítulo 42 encerra justamente Jó, meu amado, se humilhando diante de Deus. E é nessa humilhação que a história de Jó muda. É justamente quando Jó fala assim, eu não sei se você percebeu, mas ele fala assim, ó. Ele fala então, né? Ele primeiro reconhece, é por isso que eu perguntei, você sabe o que é a soberania de Deus? Porque a primeira coisa que ele reconhece aqui é a soberania de Deus. No versículo 2, ele fala assim, bem sei que tudo podes. Ele começa reconhecendo, eu sei que o Senhor é soberano. Aí ele fala assim, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você encontra isso várias vezes na Bíblia. Deus fala assim, agindo eu, quem impedirá? Se a minha mão atuar, quem vai impedir? São várias vezes Deus fala isso na Bíblia. E Jó então começa a reconhecer que Deus é soberano, meu amado, independente do seu desejo, independente de quem você é, independente do que você traz no altar de Deus, Ele é soberano. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. E Ele mostrou isso quando Ele quis que nós fôssemos salvos e deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Ponto. Não tem coisa maior que Deus fez, não, meu amado. O mar vermelho é fichinha. O mar vermelho aberto. As 10 pragas do Egito. E posso contar aqui, fogo caindo do céu, inimigos sendo vencidos. Tudo isso é fichinha. Ao Ele entregar o próprio Filho para morrer no nosso lugar e ressuscitar Ele para mostrar todo o poder que Ele tem. Então, meu amado, independente de nós, Deus é soberano. Independente de você e de mim, Ele vai fazer o que quer na nossa vida da forma que Ele quer. Agora, o segredo está para você ser bem-sucedido e não sofrer tanto, é se submeter a essa soberania de Deus. O problema que muitas pessoas sofrem, mesmo sendo cristãos, é porque elas estão lutando contra os planos de Deus para a vida dela. Por que a pessoa que não é salva sofre? Alguns não sofrem, alguns estão satisfeitos com o mundo, que para eles tanto faz. Para eles tanto faz. Enquanto ele estiver bebendo, dançando, pulando, usando droga, fornicando, adulterando, quando ele estiver fazendo tudo isso, satisfazendo o ego, ele não está nem aí. O problema é a eternidade. E para a eternidade, Deus já deu a solução. Porque se morrêssemos sem Jesus, e aqueles que morrem sem Jesus, não tem solução, é inferno. Mas Deus deu a solução, Ele mostrou o poder dEle. Mas para nós que tememos a Deus, meu amado, muitas vezes as coisas estão difíceis na sua vida, é porque você não dobrou o joelho e falou assim, Senhor, essa decisão é de acordo com a tua vontade? Esse meu plano está de acordo com os planos do Senhor para a minha vida, para a minha família? E Jó, então, meu amado, depois que ele tem toda essa discussão, que Deus se apresenta para ele a partir do versículo 38, ele vai falar justamente isso. Bem sei que tudo podes. Por quê? Porque Deus mostrou tudo o que ele fez, como é que ele formou o mundo, como é que ele pôs o limite do mar, como é que ele fez isso, como é que ele fez aquilo. Ele perguntou para Jó, aonde você estava, Jó, quando eu fiz isso? Foi falado aqui, ó, capítulo 8 de Romanos, várias vezes. Quem pode sondar a mente de Deus das coisas que ele faz ou deixa de fazer? Quem somos nós para julgar? Um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 11, se eu não me engano, Paulo vai falar assim, quem é você, vaso de barro, para falar com aquele que está te fazendo se faz desse jeito ou se faz daquele? Quem é você? E Jó, então, continua e fala assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Deus, eu não sabia de nada. E estava buscando conselho com pessoas que não te conheciam. Aí ele continua falando aqui, ó. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Eu quero te fazer uma pergunta simples aqui. Simples. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Porque é ela que nos revela os pensamentos de Deus.
Como é que você pode falar de Deus se você nunca leu? Como é que você pode falar que seus planos estão de acordo com a vontade de Deus se você não expôs esse plano de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida? É isso aqui que o Jó está falando. Sabe, Deus, eu falei coisas que eu não sabia. Eu não sabia que o Senhor agia assim. Eu não sabia que o Senhor fazia dessa forma. Aí ele se humilha. Olha só o versículo 4. Escuta-me, pois, havia dito e eu falei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí ele começa a ver que, para poder falar as coisas de Deus, eu tenho que aprender dele. Eu não posso pensar o que eu acho de Deus. Eu tenho que conhecer Deus a partir do que ele se revela para nós. Não é daquilo que eu penso. Toma cuidado, meu amado. Está cheio de pessoas pensando muitas coisas de Deus que não tem nada a ver com aquilo que ele se revela na palavra dele. Pessoas ensinando coisas que cada vez mais vai distanciar você de Deus, ao invés de aproximar. Então Jó continua falando assim, olha, escuta, pois havia dito e eu falei, versículo 4, e te perguntarei, tu me ensinarás. Agora presta atenção no versículo 5. Eu te conhecia, só, de uma versão que fala assim, só de ouvir falar, mas é isso aqui que esse texto está falando. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante que eu li e reli isso, né, preparando a mensagem. Aí eu perguntei assim, quando foi que Jó viu Deus? Em nenhum lugar fala que ele viu Deus. Nenhum lugar. A Bíblia fala que Deus se apresenta. E a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, a não ser aquele que nos revelou ele, que é Cristo Jesus, que veio dele. Amém? A Bíblia fala. Depois eu entro na história de Moisés, como é que Moisés via Deus no monte. Isso aí é outra história. Não é do jeito que as pessoas pensam, não, que Deus fala assim, eu falo com Moisés como quem fala face a face, ali tem um significado, tá? Mas, voltando aqui nesse texto, que é a nossa pregação, senão a gente vai devagar muito aqui. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A revelação de Deus para Jó foi tão profunda, meu amado, que ele comparou aquilo que Deus revelou para ele a estar conhecendo Deus pessoalmente. É isso que esse texto está falando. Aí eu te pergunto, você tem intimidade com Deus suficiente para falar que você o conhece? O pastor Tércio pode falar que me conhece. Eu estava conversando com a minha mãe, falei com ela que a minha esposa me conhece mais do que a minha mãe. Porque eu tenho mais tempo com a minha esposa do que minha mãe teve comigo desde quando eu nasci. Eu saí de casa com 24 anos, só com a minha esposa eu tenho 30 anos de casado. Então, ela me conhece mais do que minha mãe. Você só conhece as pessoas quando você convive com as pessoas. Quando você tem intimidade com as pessoas. Você só conhece Deus quando você passa a ter intimidade com Deus. Se você só ouve falar de Deus, não venha falar que você conhece Deus, não, que você não conhece. Se você não lê Bíblia e busca o Espírito Santo para te revelar quem é Deus, não venha falar que conhece Deus, não, você não conhece Deus. Se a pessoa sentou numa faculdade lá e é mestre em coisas espirituais, mas se o conhecimento dele é baseado só em conhecimento humano, ele não conhece Deus. Porque a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, quem disse isso é a palavra, e que o busca com sinceridade de coração. Talvez você não saiba ler, talvez você não tenha estudo suficiente para fazer uma interpretação. Eu quero falar algo para você. Saiba que Deus se revela àqueles que buscam Ele com sinceridade. Não precisa ter estudo suficiente. Não estou desprezando o estudo, ponto. Mas não precisa, porque Deus vai olhar para o seu coração e vai ver o tanto que você conhece dele, vai pôr no seu caminho pessoas que têm intimidade com ele, para você ser amigo dele como aquela pessoa é. E é justamente isso aqui que Jó está falando. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, nós estamos tão íntimos que eu estou te vendo. E no versículo 6, ele se humilha. Preste atenção, olha que versículo lindo, meu amado. Por isso eu me abomino e me arrependo. Jó está falando assim, olha, eu perdi tempo, esse tempo todo. E se você for ler a história de Jó, Deus fala assim que ele era um homem íntegro, reto, temente a ele, que se desviava do mal, mas não o conhecia. Preste atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Não é porque você segue alguns padrões da palavra de Deus que significa que você conhece Deus.
No começo do livro, Deus fala 2 vezes que Jó era um homem íntegro, reto, temente a ele, que se desviava do mal. Mas aqui, Jó está falando assim, mas eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Por isso que ele fala assim, eu me abomino. Você sabe o que é abominar? Eu me detesto. Eu me odeio. Eu me abomino, porque eu perdi tempo, o tempo todo, seguindo rituais, seguindo preceitos, e perdi tempo de não buscar intimidade com o Senhor. Aí ele fala, completa a frase, por isso, me arrependo no pó e na cinza. No final da vida, meu amado, nesse texto aqui foi onde houve a transformação. Depois você lê que, eu vou agora para o outro texto, depois você lê. Foi aqui, quando Jó, nesse versículo 6, que a história de Jó mudou. Foi aqui que ele foi restaurado. Não foi quando ele estava ali ofertando, fazendo as coisas, não. Foi aqui, quando ele reconheceu que precisava ter intimidade com Deus, que precisava ter conhecido Deus mais com intimidade do que só de ouvir falar. Por isso que ele falou assim, eu me arrependo no pó e na cinza. Isso aqui é humilhação, meu amado. Isso aqui é humilhação. As pessoas, meu amado, perdem muito tempo hoje, com tantas coisas que tem nas mãos, Como que as pessoas perdem tempo, meu amado, com coisas fúteis? Não estou falando que você não tenha que entrar em rede social, não estou falando isso. Mas se for para entrar em rede social, procure coisas que vai te alimentar, que vai te aproximar de Deus, que vai fazer você ter intimidade com Deus, ao invés de tomar seu tempo. Porque vai chegar um dia, meu amado, acredite, mais cedo ou mais tarde, que você vai se abominar e se arrepender de não ter conhecido Deus há mais tempo, de ter intimidade com Deus há mais tempo. Eu costumo falar que eu queria voltar uns 40 anos atrás com a mente e conhecimento que eu tenho hoje. Mas não de conhecimento humano, do que eu aprendi com a palavra de Deus na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida convivendo, na minha vida com a igreja. Eu queria voltar para poder não cometer alguns erros e não perder tanto tempo. E, baseado nisso, meu amado, o homem ele tem um sentimento que é um sentimento muito errado. É o sentimento de querer controlar e prever as coisas. Já percebeu? O homem ele quer não só prever, como ele quer controlar. Você não entendeu? O homem faz planos e tem boas ideias, mas o homem não tem a capacidade nem de controlar, nem de prever nada. Você não controla nada na sua vida, meu amado. Eu venho para cá, venho de Varginha, gasta mais ou menos 1h e 20. Eu tenho o controle do meu carro, mas eu não sei se o outro que está do meu lado tem controle do carro. Um caminhão pode chegar e bater em mim. Pode ou não pode? Tem como eu prever isso? Eu posso pensar, mas não tem como prever que hora que aquilo vai acontecer para me parar o carro. Ó, esse caminhão vai bater em mim, eu vou parar. A não ser que Deus fale, Se Deus fala assim, pare o carro e agora, vai ali no matinho fazer xixi, eu vou correr, vou fazer xixi. A gente não sabe como que Deus vai nos livrar. E Deus pode também mostrar o caminhão vindo e falar assim, olha, na hora que você estiver passando naquele caminhão vermelho assim assado, você vai parar, diminuir, não ultrapassa ele, porque ele vai bater em você. Deus pode fazer isso, amém? Mas eu, por mim mesmo, não tenho capacidade de controlar nada, e nem de prever nada, a não ser que Deus me revele. Mas o problema é que nós achamos que podemos tanto controlar quanto prever, e isso gera em nós ansiedade. Faz um mal danado para a alma. O mal do século é o homem querendo controlar tudo. Eu não tenho como controlar a vida do meu filho que tem 27 anos. Ele precisa agora fazer as escolhas dele. Eu não posso prever o que vai acontecer com ele. Você não pode controlar o que vai acontecer com seu filho. Meu amado, você não controla nada. Nada. Você simplesmente vive cada segundo pela graça e a bondade de Deus. Então, se é assim, por que eu tento ter aquelas ideias mirabolantes e fazer planos que eu sei que em algum momento ele vai ser frustrado? Quem aqui já... eu vou fazer perguntar, eu geralmente não precisa levantar a mão, mas eu gostaria de saber. Quem aqui já teve plano frustrado? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó, você não é o único. Saiba que eu tive vários. Vários.
O segredo, meu amado, para você viver bem, primeiro, é conhecer Deus. Segundo, é descansar na soberania de Deus. É descansar na certeza que Ele tem poder tanto para controlar quanto para cumprir os propósitos dele. É o propósito dele que prevalece, meu amado. Não é o seu. Não é o seu desejo. Não é o seu desejo que vai prevalecer. Não é o que você quer. Enganaram a gente há muito tempo com uma teologia de determinar, né? Que tem a ver com a prosperidade e outras coisas. O desejo de ensinar a gente que a gente pode fazer Deus nos atender. Muito tempo eu andei nesse caminho, meu amado. E a gente aprende as duras penas que não tem nada a ver, que Deus não é obrigado a fazer o que eu quero, por mais que eu seja íntegro, fiel e temente a Deus. Me desviando do mal, Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, nem o que eu penso, e muito menos o que eu desejo, porque às vezes o que eu desejo não é bom para mim. Talvez seja bom agora, mas lá na frente a gente não sabe. Mas Deus sabe. Então, deixa eu te ensinar algo. Primeira coisa que você vai aprender hoje. Não é ter boas ideias, nem fazer planos. Você precisa fazer isso. Mas comece a submeter isso à vontade de Deus. Pergunte se é o que Ele quer para você. Nunca comprei carro sem perguntar se eu poderia fazer isso. Nunca procurei uma casa sem perguntar se Deus queria aquilo para mim. Nunca mudei dentro de minha função no emprego sem perguntar se Deus queria. Nunca. Nunca. Estou falando que diante de Deus e do altar. Nunca. Todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão que poderia afetar a mim ou a minha família, eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, é o Senhor que está nisso, e eu vou falar sobre isso. Espero que dê tempo. Mas amanhã, se eu não falar, amanhã vai estar o estudo lá. É 6 folhas só. Com vários exemplos bíblicos, de você ver como que Deus frustra e como Deus abençoa os planos. Vai estar lá no grupo da igreja. Mas eu quero só fazer essa introdução dele para você entender. Abra sua Bíblia agora comigo em Provérbios, capítulo 16. Obrigado pela água. Esses 3 versículos que nós vamos ler, eu garanto para você que você já citou ele várias vezes, mas você nunca entendeu o que ele fala com você. Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Preste atenção. Diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Quantas vezes você já ouviu esses versículos soltos? E você nunca compreendeu que os 3 estão dando um preceito eterno de Deus. Quantas vezes você já citou? Eu já citei várias. Mas esses 3 versículos se interligam. E é o que nós vamos ver hoje. Eu quero ensinar para você nessa noite, meu amado, que entre minhas ideias e os planos de Deus, sempre vai prevalecer os planos de Deus. Amém? Inclusive é o título que eu pus aqui. Entre minhas ideias e os planos de Deus. Entre as suas ideias boas e os planos de Deus, vão prevalecer o plano de Deus. Para a sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja onde for. O que vai prevalecer é os planos de Deus. Se a sua ideia ou o seu plano, como eu costumo falar, estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir. Se não tiver, corre um grande risco de você ser frustrado, chorar e achar que Deus não te ama, Ele não me ama, Ele não me atende. Glória a Deus, que Ele não é um pai como nós, que muitas vezes nos preocupamos só em agradar e não em corrigir. Deus, por nos amar tanto, como diz lá em Hebreus, meu amado, Ele nos disciplina por amor. Amém? E a disciplina não significa só dar tapa, não. De vez em quando é falar não. Não é só dar correada, chinelada. Nem pode falar isso hoje, né? Vão cortar a live. Não significa que a disciplina seja assim. Não significa que a disciplina é colocar no cantinho ou ajoelhado no bagulho. Se vocês nunca ajoelharam, eu já ajoelhei.
Ajoelhava. Não muitas vezes, mas ajoelhava. Não significa que a disciplina, sim. Às vezes a disciplina é, não, eu não vou te dar. Não, eu não vou fazer. Faça você. Deixe eu fazer e fique quietinho. Não é assim. Espera aí que eu vou te mostrar como é que é. É desse jeito, meu amado. A única diferença entre nós e Deus é que Ele faz por amor e com perfeição. Nós, às vezes, fazemos para mostrar que temos autoridade. Não é ou não é? Eu sou pai. E, às vezes, a gente faz só com essa intenção. Se em Jó, meu amado, como nós vimos lá no versículo 42, nós vemos que o plano de Deus é determinado e nada pode impedir. Isso você vai encontrar. Eu citei só Jó, mas poderia citar vários versículos, tá? Significa que Deus pode fazer qualquer coisa, meu amado, sem que ele seja impedido, restringido, limitado ou que alguém mude o plano dele. Preste atenção nessas 4 palavras e guarde isso no seu coração. O que Deus determina para a sua vida, ninguém vai impedir de acontecer, ninguém vai restringir de acontecer. Restringir significa limitar, tá? Restringir ou limitar, né? Ninguém vai restringir, é um pouco diferente de limitar, porque limitar é até aqui pode ser feito. Restringir é dificultar. Restringir, limitar ou mudar. O que Deus terminou para a sua vida, meu amado, Ele não vai mudar. Os meus planos, lá em Jeremias fala assim, é de bem, não de mal. O problema é que muitas vezes a gente enxerga as coisas de Deus na nossa vida sempre como mal. É interessante que toda vez que acontece algo ruim na nossa vida, a gente nunca pensa que é Deus, já percebeu? A gente sempre pensa que é o diabo. É ou não é? Eu vou sair com o carro aqui, o motor fundiu. Aí a primeira coisa que você faz assim, não, eu cuidei direitinho, né? Então não foi displicência nem negligência minha. Aí a gente fala, não, isso é coisa do capeta, ele não quer que eu chegue lá no culto. Não. Pode ser Deus impedindo do caminhão passar em cima do seu carro. Já aconteceu comigo, meu amado. Eu bati um carro, deu perda total, ninguém no carro machucou. Eu posso contar esse testemunho depois. E quando eu estava dentro do carro com meus irmãos, se vocês estiverem ouvindo, eles vão lembrar disso, chorando. Um irmão meu, o acidente foi tão feio que o irmão meu saiu correndo do carro, deu um desarranjo intestinal nele, de susto. Eu chorando dentro do carro, Deus falou assim para mim, a gente estava numa rodovia, e entrar numa rodovia com mais movimento, Deus falou assim, eu impedi vocês de entrar na rodovia. Diante de Deus, estou dando um testemunho fiel de Deus. Deus falou assim para mim, porque um caminhão ia passar em cima de vocês. Como que Deus impediu a gente entrar na rodovia? Batendo um carro no barranco. O carro era para ter ido para o lado esquerdo, rodou para o lado esquerdo, virou. Não tem lógica isso, meu amado. A física não explica isso. Ele rodou para um lado e bateu do outro. Você sabe que força centrífuga e centrífuga, quem dirige sabe, né? O carro vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, de acordo com o que você está fazendo a curva. Pela lógica, ele tinha que ter ido para a esquerda, mas ele rodou e bateu do lado direito. Explica para mim se não é Deus. E Deus fez isso para mostrar assim, fui eu. Aí você fala assim, eu chorando, meu amado. Comecei a orar, falei assim, Deus do céu, agora eu vou ter que pagar o carro, que meu irmão trabalha. Deus falou assim, fui eu. Calma, não gastei um centavo com o carro. O carro tinha seguro, cobrado tudo, deu perda total e pagaram o carro novinho para o meu irmão. Não estou falando para você sair batendo no carro aí não, viu? Aconteceu comigo, pelo amor de Deus. São coisas que... são testemunhos que a gente conta, meu amado, para poder mostrar. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu quero falar para você que se você busca intimidade, Deus tem planos para a sua vida. E são planos de bem, não de mal, para te dar o fim que você espera, como diz o profeta Jeremias. E, às vezes, para aquele fim que você deseja, existe um caminho a ser percorrido que as pessoas não querem percorrer. O caminho da ressurreição de Jesus passava pela cruz. Não tinha como ele saltar a cruz. Ele tinha que morrer. O plano da salvação constava, determinava que Jesus morresse. Não tinha como, meu amado. Ele nos dá a salvação sem a morte de Jesus. Não tinha como Jesus nascer e dar um pulo. E às vezes nós não queremos passar pelo processo que vai nos dar a glorificação de Deus na nossa vida. Então, meu amado, Provérbios, esse texto que nós lemos, Provérbios 16, 1 ao 3, vai lidar com a tensão de conflito entre a capacidade humana de planejar e a autoridade de Deus. É disso que esses versículos estão falando.
O homem foi feito, meu amado, com uma capacidade, e tem que ser feito de planejar, mas não significa que os seus planos vão prevalecer sobre a soberania de Deus. Guarde isso no seu coração. Os seus planos não vão prevalecer sobre a vontade de Deus para a sua vida. Não vai prevalecer. Ele é soberano. E soberano significa que ele faz o que quer da maneira que ele quer. Ele não é um ditador, mas ele é um soberano, onde o que prevalece é a vontade dele. O que prevalece é a vontade dele para a sua vida e para a vida de quem você estiver pensando. Quantas vezes, meu amado, eu não sei com você, mas eu sei que com o pastor já aconteceu isso, acredito que alguns outros irmãos tenham acontecido, que você dobra o joelho para orar para alguém, que eu falo assim, não ore por ele. Quantas vezes não ore por ele, porque é eu. Aí eu vou fazer o quê? Mas eu vou fazer. Aí o cara vai para um monte, jejua, 40 dias, e acha que vai mover a mão de Deus ao contrário. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, meu amado? É disso que nós estamos falando aqui, sobre soberania. Significa que nada, meu amado, pode impedir, restringir, limitar ou mudar o que Deus já determinou. Ou que vai determinar. Às vezes o que acontece é que no meio do caminho Deus muda. Não sei se já aconteceu isso com você também. Às vezes você fala assim, nossa, isso aqui é para tal coisa. Não, que chega lá no final, no meio do caminho, Deus fala assim, não, você pensou que era assim, mas agora eu vou te dar outro caminho. Você fez isso aqui porque o caminho é aquele ali. Ó. Deus pode mudar. O homem tem a capacidade inata, meu amado. Nasceu com essa capacidade de traçar meta, idealizar, organizar. Isso é do ser humano. Por isso que eu estou falando, não deixe de fazer planos. Amém? Mas o que esse texto está falando, que nós vamos ver aqui, é que se você quer ser bem-sucedido, submeta esse plano a Deus, em oração, meu amado. Como é que eu submeto algo a Deus? Apresento a Ele em oração. Senhor, eu tenho um desejo de daqui 3 meses eu mudar para a cidade tal. Lá, Senhor, eu vou arrumar um emprego em tal lugar. É o Senhor que está movendo em nós. É o Senhor, porque nós vamos ver que Deus opera em nós o querer e o realizar. Nós vamos falar sobre isso aqui também. É o Senhor que está operando ou é simplesmente um ideal meu? Aí Deus me vai, que eu sou contigo. Então vá sem medo, meu amado. Sem ter casa, sem ter recurso, vá sem medo. Mas se Deus falar, não sou eu, não arrisca não. Vai levar sua família para sofrer, sem necessidade. Sem necessidade. Um homem pode idealizar, um homem pode, meu amado, traçar metas, um homem pode organizar ações e recursos, mas o segredo para ser bem-sucedido, alcançar o objetivo, é perguntar para Deus, o Senhor dá nisso? É o Senhor que está nisso? Eu poderia citar, e eu vou citar, não hoje, mas lá no texto eu vou colocar pelo menos 5, mas eu poderia citar alguns exemplos bíblicos, meu amado, de um homem faz planos, tem ideais, e são ideais bons. Por exemplo, Davi, depois que venceu lá os filisteus, já tinha um tempo já que estava caminhando para a paz, porque Salomão já estava sendo preparado para ser rei. O que Davi deseja? Levar a arca, da onde que ela estava, esqueci o nome agora, na casa de Obed-Edom, se eu não me engano. Na casa de Obed-Edom, afastar de Jerusalém para Jerusalém. E todo mundo sabe a história, amém? A primeira vez que ele tenta, ele faz do jeito dele, da maneira dele, sem perguntar se era daquele jeito. É interessante, meu amado, eu não vou ler não, mas se você leu, guarde isso aqui, por favor, guarde isso. 1 Crônicas, capítulo 13, é onde conta a história. Lá começa falando assim, que Deus consultou os seus generais, que Deus consultou os seus oficiais, Davi, né? Davi consultou os seus generais, Davi consultou os seus oficiais, Davi consultou o povo, está escrito desse jeito. E todos fizeram festa. Opa, vamos fazer! E foram fazer do jeito que Davi pensou. E nós sabemos que houve uma tragédia. A tragédia foi que o boi tropeçou, o camarada pôs a mão na arca, que não devia, porque ele não era sacerdote nem levita. É claro que todo sacerdote é levita, né? Então, é redundante. Mas, porque sacerdote só podia ser da linhagem dos levitas, só para explicar. Mas aí o homem morre e aquilo causa uma comoção. Lê na sua casa depois, 1 Crônicas, causa uma comoção, todo mundo se entristece. Boas ideias, meu amado, mesmo que seja para fazer algo para Deus, não significa que é o plano que Deus tem para a sua vida. Outro exemplo interessante é o do rei Josafá. É isso mesmo, rei Josafá. O rei Josafá, meu amado, ele faz algo interessante. Ele
faz uma grande reforma espiritual e social em Jerusalém. Já era o tempo dos reis ali, né? Então houve algumas guerras. E ele faz uma reforma espiritual muito grande. Ele estava fazendo algo que é certo. Mas diz assim, lá em... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Lá vai estar, depois vai estar escrito lá. Depois você procura lá a história de Josafá, também no livro de Reis. Eu acho que é capítulo 16 de Crônicas, primeira crônica. Aí diz assim, preste atenção, que no final da vida, depois que Josafá já estava bem, já estava tudo estabilizado, ele resolveu fazer algo do intento dele. Não era para Deus, era para ele. A Bíblia fala assim que ele construiu uma frota de navios. Um homem tinha dinheiro, meu amado. Você não sabe que era construir uma frota de navios naquela época. E diz, sabe qual era o desejo dele? Que ele queria buscar ouro em Ofir, que ficava no mar, do outro lado. E a Bíblia fala assim que os navios foram, pegaram o ouro, na hora que estava voltando, afundou todos. Sabe por quê? Ele não perguntou para Deus se Deus queria que ele fizesse aquilo. Talvez você pode falar assim, ele tinha um propósito? Tinha. Talvez ele queria ouro para ele, mas talvez ele queria ouro para revestir alguma coisa para Deus. Você está entendendo, meu amado? Que não são ideias ruins. Não significa que ideias boas Deus não vai falar, não. O segredo de ser bem-sucedido é que você pergunte para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida. Não estou falando que existe... Eu não estou falando de ideias ruins, meu amado. Estou falando de ideias boas, até mesmo aquela que você pensa que agrada a Deus. O segredo para você ser bem-sucedido é perguntar: Deus, o Senhor está nesse negócio? Se o Senhor estiver, então eu vou. Se o Senhor não estiver, eu não vou. E é assim que tem que ser, meu amado. Você quer ser bem-sucedido? Esse é o segredo, meu amado. Em tudo que você fizer, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida, no seu emprego, você pergunta. Meu amado, e no emprego é um problema sério. Porque muitas vezes no emprego a gente tem que fazer as coisas para o nosso patrão, agradar o nosso patrão. Mas quando você tiver que tomar uma decisão que você sabe que contraria os preceitos de Deus, pergunte para Deus: Senhor, às vezes você vai falar assim, preste atenção, por favor, não se assuste que eu vou falar que não. Aí você vai assim, Senhor, o Senhor sabe que não é meu desejo, mas eu tenho que fazer por obrigação. E eu vou falar para você, Deus às vezes vai entender e não vai trazer resultado nenhum. Mas se Deus falar para você, seja lá o que for, meu amado, que você for tomar a decisão, mesmo que contrarie uma ordem do superior seu, aprenda a falar não quando Deus põe no seu coração. Não faça isso. Falando de experiência própria. Não faça isso. Mas se você for fazer e Deus fala assim, vai que eu sou contigo, a gente está lendo a Bíblia, os irmãos sabem que na passagem do ano nós orientamos o pessoal a começar a ler a Bíblia. Não vai dar tempo. E o que aconteceu? Esse mês agora nós estamos no livro de Samuel. E nós estamos logo depois que, nesse período agora, quando Saul começa, lendo de novo a Bíblia, né? Saul começa a perseguir Davi. E é interessante, Deus já me deu algumas pregações, alguns textos lá, mas é interessante, meu amado, que mesmo fugindo hoje, por causa dessa pregação que eu estava lendo, o Espírito Santo, você olha para você ver, mesmo Davi fugindo de Saul, toda vez que Davi ia combater os filisteus, ele perguntava, o Senhor vai comigo? Mesmo fugindo de Saul. Ele poderia simplesmente falar assim, eu não vou nada. Deixa Saul se virar com esses filisteus ou com os edomitas, porque não foi só filisteu. Mas ele falava assim, o Senhor vai comigo? É interessante que hoje ele foi atacar a cidade de Keila. Lembrei de alguém, não sei porquê, né, Regis? A cidade chama Keila. Se eu não me engano, era dos edomitas. Aí Deus falou assim, vai que eu sou contigo. Aí ele vai, toma a cidade, faz o que Deus determina ali, e ele fica nessa cidade, e ele ouve dizer que Saul estava indo lá para pregar ele. Aí ele pergunta assim para Deus, olha que interessante, meu amado, aprenda com o homem segundo o coração de Deus. Ele pergunta assim, Deus, Saul vai conseguir me pegar se eu ficar aqui? Aí Deus fala assim para ele, vai embora, porque ele vai conseguir te pegar. Aí ele foge da cidade. Você entendeu, meu amado? O que é entender a soberania de Deus? Davi poderia falar assim, eu destruí a cidade. Eu, com os meus 400 homens aqui, nós matamos um exército inteiro. E eu vou ficar aqui que venha Saul, porque eu já fui ungido, eu vou tomar posse desse negócio todo. Mas ele consultou a Deus, se era a vontade de Deus. Não é o que você pensa, meu amado.
não é o que você quer, é o que Deus determina que faz a diferença. Eu vou, meu amado, resumir aqui algumas coisas, só para você entender. Provérbio, nesse capítulo 16, versículo 1, a parte A diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Amém? O coração do homem pode fazer planos. Ela está afirmando que o processo de fazer plano, meu amado, acontece no coração. Preste atenção que os judeus não é igual a gente todo, né, cheio de conhecimento, no sentido que a gente tem hoje, né, que os pensamentos estão na mente, não. Os judeus, toda vez que você encontrar a palavra coração na Bíblia, muitas vezes está falando na nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então ele está falando aqui assim que o homem pode ter pensamentos e fazer planos bons no seu coração, porque plano para nós é na mente, né? Aí a parte B fala assim, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa resposta dos lábios, meu amado, significa que a eficácia, preste atenção, que o resultado correto, que está falando aqui, ó, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou seja, preste atenção, deixa eu tentar explicar aqui. Você faz um plano, amém? Você apresenta um plano para Deus. A eficácia para isso acontecer tem um segredo. Você apresenta para Deus. Deus pode falar assim, olha, está tudo certinho, mas não faz desse jeito não, faz daquele. A eficácia. Para aquilo dar resultado, você tem que fazer do jeito que Deus determina ou não fazer se Deus falar não. Os irmãos entenderam o que está falando aqui? O que o provérbio está falando é isso. Olha, você apresenta para Deus. Você teve uma ideia, você apresenta para Deus. A eficácia, você quer aquele resultado, apresente para Deus. Deus pode falar assim, por isso que ele fala assim, ó, a resposta certa, ou seja, Deus vai confirmar, pode ir, eu sou contigo. Ou ele vai falar assim, não, isso aí vai estar errado, faça desse jeito. Ou ele vai te mandar esperar. Porque ainda não é o tempo. Davi queria, um dos exemplos que eu cito lá, amanhã logo que eu colocar lá, Davi quis edificar o templo para Deus. Mas Deus falou para ele assim, não. É claro que lá tem a ver com Jesus. Quem vai edificar é seu filho. Ou seja, não é o tempo de edificar o templo. E logo em seguida, ele fala assim, ó, todos os caminhos são puros aos seus olhos. Preste atenção nesse versículo 2. Todos os caminhos são puros aos olhos do homem. Isso aqui, meu amado, é o maior erro que alguém pode cometer. É quando a gente pega o nosso plano e fala assim, Senhor, mas o que eu quero fazer é bom. Senhor, mas o que eu quero fazer é para o Senhor. Mas na realidade não é. Não é. É para o Senhor. A gente tem mania, meu amado, quando as coisas dão errado na nossa vida, de tentar justificar, não deu errado porque Deus não quis. Tudo bem, Deus não quis. Mas às vezes, meu amado, a gente só está justificando porque na realidade a gente queria que acontecesse e Deus falou para nós que não era para a gente fazer e a gente insistiu em fazer. Amém? E o trem deu errado. E a gente fala assim, Deus não quis. Não, Deus não quis, não. Não é que Deus não quis. Deus falou para você não fazer e você insistiu. Porque uma coisa é Deus não querer, como acabamos de falar agora. E outra coisa é ele falar, não faça e você insistir. Amém? Aí preste atenção que fala assim, olha, todos os caminhos do homem são puros a seus olhos. Ou seja, ele quer fazer algo certo, mas o Senhor pesa o Espírito. Sabe o que Deus vai fazer? Eu tenho vários versículos citados aqui, mas não vou citar agora não por causa do tempo. Deus vai olhar o mais profundo do seu coração e vai ver por que você está fazendo aquilo. Preste atenção no que eu falo. Não que fala que pesar o Espírito significa... mas o Senhor pesa o Espírito, significa que ele vai pôr na balança para julgar. Já ouviu falar a frase que de boas intenções o inferno está cheio? Vai estar cheio, meu amado. Vai estar cheio de gente falando assim, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, Senhor, eu curei enfermo. Senhor, vai estar cheio. E está cheio. Sabe por quê? Porque fizeram o que é certo com motivação errada. Deixa eu falar algo para você, meu amado. Nem tudo que você vai querer fazer para Deus, mesmo que seja correto, talvez lá no fundinho, na hora que você olhar para o seu coração, a motivação sua, sabe o que é? A glória para você. Saiba de uma coisa, Deus não dá a glória dele para ninguém. A coisa mais iludida que um homem pode pensar em fazer algo para Deus é achar que vai pegar a glória para ele. Meu amado, se Deus te amar, ele vai te dar uma disciplina bem boa e vai fazer você consertar. Mas se ele já te entregou para o mundo, e acredite, Deus faz isso, acredite, o sofrimento será terrível. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas de acordo com o seu plano, porque na realidade ele não quer glorificar Deus. Ele quer que o nome dele, ou a denominação, a igreja, está cheio disso, viu, meu amado? Desculpe aí, mas está cheio disso. Ou a denominação, ou o cargo dele, ele quer ser reconhecido lá
na empresa como o cara que faz. Não é errado. A não ser que você fale assim, eu poderia contar um testemunho sobre isso, mas não vou contar não. A não ser que Deus fale assim, a não ser que você fale assim, eu só fiz isso porque foi para Ele. Quantas vezes eu falei isso para as pessoas, meu amado? Isso está acontecendo porque Deus mandou que fosse feito assim. E as pessoas dizem, Deus? É Deus. A glória é dele. Foi falado aqui hoje. Para Ele. Ele não dá a glória dele para ninguém, meu amado. Você pode ser o filhinho do papai, um homem que mais ora, um homem que mais jejua, que sobe no monte, 40 dias, 60, um ano, no monte orando. Se em um segundo você tomar a glória de Deus, saiba que Ele não vai dar a glória dele. Ele vai fazer você ser humilhado para aprender que é dele, para Ele e para a glória dele o que nós fazemos. E no versículo 3, meu amado, fala assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa parte, meu amado, que fala em confiar no Senhor, significa justamente o que eu falei. Confiar aqui, só um detalhe, confiar aqui não significa confiar que Deus é capaz de fazer. Preste atenção, que aqui tem um segredo, porque isso aqui é uma questão de língua. Tá? O texto original aqui significa rolar. Olha que coisa interessante, que verbo mais esquisito, né? Se a gente fosse ler no original, seria assim, rola ao Senhor as tuas obras. Tem mais, é porque para os judeus tem um significado. No nosso seria confiar, mas não no sentido de confiar que Deus é capaz de fazer. Significa confiar de entregar para ser cuidado. Amém? Os irmãos entenderam? Não é confiar. Deus é capaz de fazer tudo. Amém? É ou não é? Deus pode fazer tudo. Mas o segredo de você ser bem-sucedido é você pegar o seu plano. É que eu falei aqui, se o seu plano estiver dentro do plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Entregar significa assim, ó, aqui, ó, planejei, já separei o dinheiro, já preparei a entrevista, vou viajar tal dia, citando exemplos aqui. Agora, Senhor, cuida disso. Então, você está confiando para que Deus faça e cuide para que tudo aquilo dê certo. Amém? Não é confiar que Ele pode fazer, é dar a Ele para guardar. Amém? Nesse sentido, para guardar. E diz assim, quando você faz isso, primeiro, quando você faz planos e verifica se a resposta certa vem do Senhor, já começou bem. Versículo 2. Se você olha lá para o seu coração, se o que você está fazendo é com uma motivação correta para a glória de Deus, bem. Terceiro, aí vem um negócio. Agora você precisa fazer o quê? Confiar. Entregar para Deus. E se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar vem, você vem. Meu amado, quantas vezes eu tinha que tomar uma decisão, eu falei, Senhor, eu preciso tomar tal decisão, eu não sei quem procuro. Senhor, eu preciso tomar essa decisão, eu não sei quem eu procuro. Aí Deus falou assim, procura fulano. Aí chegava lá e disse, olha, é claro que às vezes não era crente, eu não ia falar para você, ó, Deus mandou te procurar aqui, né? Quando Deus mandava, eu falava. Mas disse, olha, eu estou com esse tal problema assim, assim, assado. Até médico, meu amado. Até médico. Se Deus falar para você não fazer o exame de graça, separe um dinheiro e pague para fazer o exame, faça. Porque Ele está te mostrando que o caminho melhor é esse. E as pessoas, às vezes, por não querer gastar dinheiro, preferem seguir o caminho do barato. E esse é um problema que nós temos também. As pessoas não querem gastar. As pessoas não querem gastar recurso para poder fazer as coisas acontecer. E deixa eu falar, meu amado, nada que você guarde, nada que você ponha à disposição de Deus, seja para o que for, não vai deixar de ser bem-sucedido, vai ser muito bem-sucedido, muito bem empregado. Às vezes você não entende naquele momento. Meu amado, tinha vários versículos aqui. Eu quero terminar com um versículo e falar algumas coisas sobre esse versículo. Aqui eu ia falar de vários versículos que fala, por exemplo, nesse próprio capítulo aqui, no versículo 9, diz assim, o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Preste atenção. Ele começa falando, depois você lê esse capítulo com essa visão, aí fala assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No 19, deixa eu ver se eu acho aqui.
Separei alguns versículos, mas... O 19, Provérbio 19, 21, diz assim, ó. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não é o que você pensa que vai fazer, é o que Deus determinar que vai acontecer, meu amado. Mas eu gostaria de terminar com um versículo, e amanhã eu vou pôr esse estudo lá na igreja, meu amado. Leia com muito carinho, porque foi preparado com muito carinho para essa igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque, infelizmente, a gente tem uma ideia muito errada na igreja hoje em dia, meu amado, de que quando a gente cita muito versículo do Antigo Testamento, a pessoa fala assim, não sei, é para hoje não, porque nós vivemos debaixo da graça. Então, deixa eu citar alguns versículos para você debaixo da graça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Você sabe o que é o propósito? Segundo os planos de Deus. Amém? Esse é o primeiro versículo, está lá na graça. Todas as coisas cooperam. Deus vai fazer com que tudo trabalhe a seu favor, se o que você estiver fazendo estiver de acordo com os desígnios dele, o propósito dele para a sua vida. Amém? Esse é um, eu poderia citar outros. Mas eu queria citar esse aqui, ó, Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu sei que o pastor pensa assim, porque a gente já conversou, e eu sei que alguns outros irmãos pensam assim, meu amado, eu já deixei de fazer planos há muito tempo, como eu falei aqui no começo. Eu acordo de manhã e pergunto assim para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje para o Senhor? Porque se Ele opera em nós o querer ou realizar, sabe quando você dorme, e no outro dia você fala assim, uai, estou com uma ideia estranha aqui, uai, dobre o seu joelho. Talvez você não está entendendo, é que é Deus que está operando em você querer realizar algo através da sua vida. Preste atenção, Ele não vai descer do céu para fazer. Ele vai contar com pessoas que temem a Ele com sinceridade no coração para fazer de acordo com a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. É com essas pessoas que Deus conta para operar o querer e o realizar. Amém? Você prestou atenção no que eu falei? É com essas pessoas que Deus vai contar. Esse versículo aí, meu amado, de Filipenses, Paulo está fazendo ele está tendo um contexto que fala de operar para a salvação. Mas todo texto na Bíblia ele tem os preceitos que nos ensina algo. O que a gente aprende aqui? Que muitas vezes, meu amado, o que nasce no nosso coração como um desejo, o querer, na realidade é Deus querendo operar na vida dele. Quando Deus te acorda e fala assim, vai lá na casa do fulano e visita ele. É ele querendo operar algo. Quando Deus fala assim, separa tanto do seu recurso aí financeiro, do seu salário, e dá para fulano. É ele querendo operar através da sua vida. Quando Deus fala assim, olha, isso que você fez não é para você, é para fulano. Aconteceu isso com um violão, meu irmão. Comprei um violão, tentei tocar. Todo mundo ri desse testemunho, porque eu tentei ser músico na igreja, meu amado. Porque isso aqui atrai, né? Fala sério, né? Você vê os irmãos tocando, você começa a louvar, você diz, oh Deus, isso atrai. Mas não era para mim. Deus falou assim, esse violão não é seu não, guarde isso aí. Guardei o violão, meu amado. Depois eu descobri que não era para mim. Às vezes nós adquirimos coisas, guardamos coisas, preparamos coisas que não é para nós. Deus tem outro propósito, um outro plano. E a gente precisa se submeter. Aqui, Paulo falando aos Filipenses, ele fala, então, porque Deus opera tanto em vós, né? Tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. 4 coisas para a gente encerrar que você precisa saber, com base nesse versículo e com o que nós lemos em Provérbios. Primeiro, você quer ser bem-sucedido no que você faz? Amém? Em tudo, meu irmão, em tudo. Eu estou falando em tudo mesmo. 4 coisas que você precisa saber. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus sobre os seus planos. E Paulo fala assim, que ele que vai moldar os nossos desejos e fazer nós termos desejos para cumprir a vontade dele. Então, ele é soberano. Amém? Se ele é soberano, eu preciso me submeter à soberania dele. Isso é ser soberano. O verdadeiro súdito, ele não se insurge contra o soberano. Amém? Ele se submete ao soberano. O verdadeiro súdito. Tem os rebeldes. Amém? Todo rebelde, meu amado, o fim dele não é bom, não. Segunda coisa, submeter com interesse o seu plano a Deus.
Você precisa pegar o seu plano e apresentar para Deus. Deus, ó, meu plano é esse, eu quero fazer tal coisa. Mas isso aqui é o Senhor que está operando em mim o querer? É o Senhor que está fazendo com que esse desejo nasça no meu coração? Ou simplesmente um ideal meu? Se Deus fala assim, não tem nada a ver comigo, ó, descarta. Descarta o plano. Terceira coisa, confiar sua obra ao Senhor, que é o versículo 3 lá de Provérbios. Você precisa não apenas ter uma ideia, mas você precisa, como que eu vou falar? Você precisa, vou ler de novo aqui, confiar as obras ao Senhor. Confiar no sentido de entregar. Quando você entrega os seus planos a Deus, meu amado, Ele abre porta, Ele supre as necessidades, Ele põe pessoas no seu caminho para te ajudar, Ele faz tudo a seu favor. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. No sentido de fazer o que Ele quer para acontecer na sua vida. Quarta coisa, para a gente terminar. Depender da capacitação divina. Reconhecer, meu amado, que o sucesso que nós fazemos não é a nossa habilidade. Preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui, para a gente encerrar. Paulo fala assim, escrevendo uma das cartas dele, fala assim, aperfeiçoe o seu dom. Preste atenção. Aperfeiçoe o seu dom. Significa que você pode trabalhar, meu amado, para melhorar aquilo que Deus te deu. Se seu dom é cantar, tocar, os irmãos fazem isso aqui. Vem ensaiar. Vai aprender canto. Eu já falei aqui que isso aqui não é minha praia. Amém? Se o seu dom é dar aula para as crianças, vai aprender como ministrar para as crianças. Se o seu dom é pregar, se debruce na Bíblia para ser usado por Deus. Leia bons comentaristas bíblicos. Está cheio de picareta aí. Esses não lê, não. De preferência, vê os mais antigos, os mais novos aí, meu irmão, está difícil. Pega os mais antigos. Aqueles homens que escreviam após muito longo tempo de oração. Não é a sua habilidade, meu amado. Você tem que reconhecer que não é a sua habilidade, mas é Deus agindo através de você que vai fazer as coisas acontecer. E é claro que Deus vai usar as suas habilidades. Amém? Que Deus vai usar as habilidades. Eu queria encerrar contando uma história, que é uma história, não é historinha não, é história mesmo. Quem conhece que é a história de Calvino, o reformador? Isso também apareceu e eu fui olhar, eu fiquei impressionado. Assim, Deus, o Senhor faz a gente sabe das coisas, mas quando a gente aprofunda, o Senhor nos surpreende. Calvino, não sei se os irmãos sabem, na época da Reforma, ele foi lá para a Suíça, para Genebra. Por isso que nós temos a Bíblia de Genebra. Porque ela é reformada nos princípios calvinistas. Deixa a teologia humana de lado. Agora, preste atenção em algo que Calvino fez lá que foi interessante. Quem aqui já ouviu falar que nós temos que ter o padrão suíço de educação, padrão suíço de não sei o quê? Já ouviu isso? Amém? Tem? Os melhores relógios do mundo são o quê? Suíço. O melhor não sei o quê? Suíço. Quando Calvino chegou lá na Suíça, em Genebra, e foi se estabelecer lá como pastor reformador, ele descobriu algo interessante. Ele sentiu um mau cheiro na cidade que vinha do esgoto. Olha que coisa louca. E ele ensinou o povo que a gente tinha que fazer tudo da melhor maneira para que Deus fosse glorificado. Que aquele esgoto, da maneira que estava, não glorificava a Deus. E ele pôs a habilidade dele, né, junto com o pessoal, para poder consertar aquela situação. A partir dali, ele teve um testemunho, eu estou resumindo, viu, meu amado? Depois você lê a história. Ele teve um testemunho muito respeitado e tremendamente ele teve um peso sobre a Suíça como reformador. E de lá para cá, a Suíça era um dos países mais pobres da Europa na época. Hoje ela é o padrão para o mundo. Sabe qual que é a base deles? A fé bíblica. Os princípios de que tudo que se faz, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano. Também vai estar citado lá depois. Tudo que você fizer, meu amado, não faça por pastor, não faça para sua esposa, não faça para o seu filho, não faça para o seu patrão. Faça para que Deus seja glorificado através da sua vida. Fique de pé no seu lugar.
Deus falou ao seu coração? Amanhã esse estudo vai estar lá, meu amado. São 6 páginas preparadas para você com carinho mesmo. Eu gostaria que você estudasse esses textos e aprendesse. Eu quero orar por você a respeito dessa palavra. Eu gostaria de fazer algo que Deus pôs no meu coração. Se você entrou aqui nessa noite e veio, quem sabe até sem esperar ouvir essa mensagem, porque aqui nós não temos escala de pastor pregado em qualquer lugar, então você nem sabe quem vai pregar. Mas Deus pôs algo no meu coração e falou assim, olha, fala para os meus filhos experimentarem essa palavra. Eu gostaria que você que entrou aqui nessa noite, que tem um plano, e você acha que esse plano estava sendo construído de acordo com o seu ideal, e você ouviu essa mensagem, eu quero orar por você, e gostaria que você colocasse esse plano agora diante de Deus. Confiar no sentido de entregar para Ele cuidar. E se amanhã, ao despertar na madrugada, Ele falar ao seu coração para mudar o plano, ou falar para você mudar a sua ideia, eu quero que você experimente a confiar em Deus, de que Ele não é limitado por nada. Eu estou falando algo muito sério para você que entrou aqui nessa noite. Deus quer validar o seu plano. Ele quer que você coloque diante de Deus. Ele quer te mostrar algo bem específico para alguém que está aqui nessa noite. Isso foi algo que Ele pôs bem específico no meu coração. Eu quero que você apresente agora esse seu plano diante de Deus. Eu não sei quem é. Deus não me revelou o nome nem o CPF. Tá? Aqui não tem essas trem, não. Mas Deus mandou te dar essa mensagem para você colocar diante dele esse seu ideal, para você experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. Se você tem isso, eu não quero olhar nem do seu rosto, eu vou fechar os meus olhos e orar por você. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, eu ministrei a palavra de acordo com aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Preparei, Senhor, esse estudo que será compartilhado com a igreja amanhã. E gostaria que o Senhor confirmasse essa palavra para esse homem, essa mulher que entrou aqui nessa noite, ou quem sabe essa pessoa que está assistindo essa live, que o Senhor pediu para ele entregar esse plano diante de Ti e confiar em Ti, Pai. O Senhor vai ajeitar, Senhor, o Senhor vai mostrar para ele que o plano não está perfeito. E que se ele adaptar esse plano de acordo com aquilo que o Senhor mostrar para ele, o Senhor vai mostrar que quando as pessoas entregam, confiam, deixa diante de Ti, Senhor, e se submetem à Tua vontade, os planos que fazemos não podem ser frustrados. Pai, que esse irmão, essa irmã agora, que está entregando esse plano com a certeza, baseada na fé que foi aberta na mente e no coração deles, Senhor, com base nessa palavra, que ele experimente então, Senhor, que essa palavra tem poder, não por causa de mim, eu não sou nada, mas por causa de quem o Senhor é. Assim como Jó falou que não te conhecia, Pai, mas que só ouvia falar do Senhor, que esse irmão, essa irmã experimente te conhecer pessoalmente e vendo de uma forma sobrenatural o teu poder atuar na vida dele. Pai, que esses planos que estão sendo apresentados a Ti sejam, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que os planos que não são Deus sejam frustrados, Senhor, não lá na frente, quando estiverem sendo feitos, mas agora, quando o Senhor falar, isso não é meu, ou o Senhor dará um sonho para ele, ou vai usar uma outra pessoa para confirmar que esse plano não é dele. E para aquele, Senhor, que tem um plano de acordo com a Tua vontade, o Teu propósito, mas não estão ainda, Senhor, de acordo com a Tua vontade, no pleno conhecimento da Tua revelação para ele, eu te peço, dê um sonho, use alguém também para falar, para que ele possa ouvir com sensibilidade a voz do Teu Santo Espírito, direcionando este caminho, para ele ver como é entregar, Senhor, os planos de acordo com a Tua vontade nas Tuas mãos, Senhor, se submeter na Tua vontade. Pai, quantos homens na Bíblia quiseram fazer coisas boas e não deram certo? E quantos, Pai, que no meio do caminho descobriram que o Senhor tinha algo melhor para eles e consertaram, Pai, os planos e direcionando a Tua vontade. Usa, Senhor, essa palavra para poder afirmar, Pai, os planos daqueles que estão sendo apresentados a Ti e glorifica o Teu nome, porque não é por mim, não é para mim, não é, Senhor, para uma denominação, mas é para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nós queremos colocar diante de Ti os aniversariantes, Pai, a vida do Regis, que fez aniversário no último dia 15. Pai, e a vida da nossa irmã Eliana Ribeiro, que será dia 20. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que têm andado conosco, Senhor, no Teu caminho, que é Cristo. Te peço, Senhor, que
abençoe, Senhor, Regis, que já fez aniversário, a irmã Eliana Ribeiro, Pai, que estará fazendo aniversário, presenteando com algo da intimidade do coração dela, Pai, para que ela possa ver como o Senhor tem cuidado dela. Olha para os pedidos dela, Pai, em oração, que seja essa forma de presenteá-la, Pai, e que ela venha glorificar, Pai, o Teu nome. Queremos apresentar, Senhor, algumas pessoas diante de Ti que estão, Senhor, com necessidades, Senhor, quanto à saúde. A Dona Maria das Graças, Senhor, mãe da nossa irmã Deise. Senhor, pelo Felipe, filho da irmã Papo, que está com febre. Pela saúde dos irmãos Neto, Pai, que pediu oração, Senhor, lá no grupo da igreja. O irmão Juquinha. Pai, ambos estão enfermos, mas nós não sabemos. E também para esses que estão assistindo a live, Pai, que estão apresentando a Ti agora uma necessidade quanto à saúde, nós te pedimos que a Tua cura se manifeste, que o Teu nome seja glorificado na vida desses irmãos. Cure, Senhor, a irmã Maria das Graças, o Felipe, filhinho da Pape. Cuida, Senhor, do Neto e do Juquinha, e desse irmão e dessa irmã que está apresentando a Ti essa necessidade através da live. Cura, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós não somos capazes de nada de nós mesmos, mas o Senhor pode tudo, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Manifesta cura, restauração, Pai, conserto. Se é uma necessidade de conserto, que se conserte, Pai, mas que o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos, Pai, e Te pedimos que abençoe as famílias que estão aqui representadas, aqueles que estão assistindo essa live, Pai. Nós queremos, Senhor, agradecer, Senhor, e Te pedir que abençoe a vida, Senhor, da Gislaine, do Danilo, do André, a Natália, Pai, e seus familiares, Senhor, que estão aqui, Pai, para poder, Senhor, que eles tenham ouvido essa mensagem, que possa ter falado ao coração deles. Pai, nós Te pedimos pela cidade de Bela Vista, pelas autoridades aqui constituídas, Te pedimos pelo prefeito, Pai, o vice-prefeito, os vereadores, Pai, os policiais dessa cidade. Usa, Senhor, esses Teus servos, Senhor, para poder, Senhor, administrar, cuidar dessa cidade com autoridade. Não uma autoridade soberba, Pai, mas uma autoridade submetida ao Senhor, segundo a Tua vontade. Guarda, Senhor, dê sabedoria para que eles governem com justiça, Senhor, com equidade. Guarda, Senhor, os Teus filhos e os livres, Senhor, de todo o laço do inimigo. Olha, Senhor, para cada família dessa cidade de Bela Vista, Senhor. Pai, que o Senhor possa tocar, alcançar, Senhor, as famílias, Senhor, de Bela Vista, através do Evangelho, do poder da Tua palavra, trazendo, Senhor, arrependimento, Senhor, e salvação para a glória do Teu nome. Livra essa cidade de todo espírito maligno, de vício, Senhor, de luta, Senhor, entre familiares, Senhor, de briga, desavenças, Senhor. Pai, que o Senhor possa manifestar a paz que vem, Senhor, do Teu trono da graça, em nome de Jesus, que essa cidade seja reconhecida, Senhor, não apenas por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, no campo, Senhor, visível, Senhor, da administração pública, mas, Senhor, no reino espiritual, naquilo que as Tuas igrejas, Senhor, têm procurado fazer. Abençoa, Senhor, a associação de pastores dessa cidade, na pessoa do pastor Wellington. Pai, todos os demais pastores e igrejas, Senhor, que ali, Senhor, tem, Senhor, se associado, e aquelas, Senhor, que ali não pertence, mas tem, Senhor, olhado para nós, Senhor, com carinho e orado por nós. Abençoa os pastores dessa igreja. Livra o Senhor do engano. Livra o Senhor das artimanhas do inimigo. Guarda os Teus filhos. Guarda as famílias deles para a glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe por Tua bondade e misericórdia. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor use pessoas para ministrar na nossa vida. E que, acima de tudo, o Teu Espírito Santo seja derramado, nos enchendo e nos fazendo transbordar da Tua presença, Senhor. Em o nome de Cristo Jesus nós Te pedimos, para a glória do Teu nome, que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, a união e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre as nossas casas, as nossas famílias e sobre a cidade de Bela Vista. E toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão, vamos na paz do Senhor. Amém.